Bem-vindos a mais um episódio do Nas Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou o Matheus Torres. E eu, Denise Vilaça. Somos licenciados em Letras. Em nossa equipe temos ainda a professora doutora Thaís Ludmila e a técnica administrativa Roberta Duarte. E hoje temos como convidado o professor Elton Silva, da Escola Ministro Jarbas Passarinho. O podcast de hoje vai ser da área de Humanas e o assunto será Karl Marx. Olá a todas e a todos, meu nome é Elton, sou professor da rede estadual já há 10 anos, ensino Sociologia, já passei por várias escolas e agora estou nessa escola estadual Jarbas Passarinho. Eu selecionei para essa aula de hoje o autor Karl Marx. Karl Marx é um filósofo alemão do século XIX e, apesar de não ser da área de Sociologia, ele vai ser um pensador importante para a Sociologia e para várias áreas do conhecimento durante o século XIX e esse começo do século XX, né? Então, para as humanidades de modo geral, etc., para os estudos de educação e para tentar entender o capitalismo como um todo, com a sociedade da gente. Marx é uma figura importante. Ele tem sido maltratado recentemente nas redes sociais por causa do mal-entendido que existe em torno da obra dele, né? De ter gente falando mal, criticando, mas ele é um sujeito que vai dedicar a vida dele a tentar entender o que é o capitalismo moderno que a gente vive até hoje, tá certo? E o esforço intelectual dele para tentar entender esse capitalismo deixa um conjunto de estudos e reflexões que até hoje podem ser acessados por áreas diversas do conhecimento, por várias ciências, com ênfase nas ciências humanas, nos estudos de educação, linguística, para tentar entender como é que a sociedade da gente funciona, como é que os indivíduos vivem, porque e há exploração, porque uns têm mais, outros têm menos, porque uns podem mais, outros podem menos. Então, o esforço intelectual que o Marx faz durante o seu trabalho serve para nos dar um norte, para tentar entender as relações sociais e as desigualdades que são geradas dentro dessa sociedade moderna, capitalista, de todo o século XX e começo do século XXI. E também, anteriormente, o que aconteceu no século XIX, a linha metodológica que orienta os trabalhos de Marx é o materialismo histórico dialético. Né? Materialismo, segundo Marx, a gente constrói uma interpretação da realidade a partir do mundo material. Você pensa a partir do que você vê na realidade, no mundo material, e não ao contrário, não é o mundo material que existe em prol do seu pensamento, é o seu pensamento que cria na sua cabeça uma interpretação da realidade a partir do que já existe materialmente fora do seu corpo. Histórico, porque a gente passa por transformação histórica na sociedade, e dialético, porque a dialética é um afrontamento de ideias, de opostos. Então, esse afrontamento de opostos traz a mudança social. Então, é uma linha de pensamento materialista, histórica, dialética. Materialista, por essa interpretação da realidade material, histórico, por causa das mudanças históricas, e dialética, porque a dialética é o conflito de ideias de opostos que gera mudança. Então, dentro dessa sociedade que Marx vai tentar entender usando esse método que é criado, apesar de que ele pessoalmente nunca disse que usou esse método, mas depois vai se dizer que o método que ele criou vai ser nomeado dessa forma. E dentro dessa sociedade estudada por ele e por outros mais depois, através desse método, se pensa que os homens fazem a sua história, mas não do jeito que querem. Você está fazendo a sua história, os indivíduos, as classes fazem a sua história, mas não percebe o que estão fazendo. Então, ele foi uma vida inteira fazendo a sua história, mas sem perceber relações sociais de exploração e desigualdade que envolvem os sujeitos todos de uma dada sociedade, de um determinado local, etc. A relação de exploração e desigualdade. Os próprios indivíduos podem não perceber isso, alimentando aquilo, seja na situação do favorecido ou do desfavorecido, dentro dessas relações de exploração. Dentro disso aí, o ser humano está construindo a sua própria vida, a sua própria existência, tá certo? Então tem uma coisa que o humano faz que os outros animais não fazem, e aí vem o primeiro conceito dessa aula de hoje, que é o conceito de trabalho. Trabalho, no senso comum, a gente está acostumado a pensar nele como um emprego, como uma atividade remunerada. Trabalho para as humanidades, de modo geral, é cada vez que o ser humano está criando algo. Seja agricultura, seja um foguete, seja uma cozinha para você fazer as coisas dia a dia, ou seja a construção de um automóvel, qualquer coisa que você cria. Seja a construção de um livro, um trabalho de design, qualquer coisa material ou intelectual. E normalmente o trabalho é material e intelectual ao mesmo tempo. Ele é a criação. Então o trabalho é a criação humana. O ser humano trabalha, e cada vez que o ser humano está criando coisas, ele está trabalhando. Ao contrário do que acontece com os outros animais. Cavalos, peixes, pombos, amebas, enfim, qualquer outro ser não cria como o ser humano cria. Nem cria coisas materiais, nem cria sistema simbólico. Os outros animais, eles reproduzem quase que geneticamente um estilo de vida. O ser humano cria e muda a cada geração, a cada período de tempos e tempos. Você vai ter uma situação de desigualdade dentro do capitalismo, então você tem os meios de produção. Então, quem se apropria do meio de produção, que são as ferramentas, as fábricas, etc., vira a classe dominante dentro do capitalismo moderno, segundo Marx, né? Que é o capitalismo dos últimos 200 anos.
E quem se apropria do meio de produção tem capacidade de explorar quem não se apropria, que é o trabalhador. Quem não tem o meio de produção, que são as fábricas e as ferramentas, só tem uma coisa para oferecer, que é a sua força de trabalho. Então, trabalha para alguém, recebe um salário em troca e vai sobrevivendo. Então, para Marx, no capitalismo moderno, dos últimos 200 anos, quem tem meio de produção é o capitalista, o burguês, etc., né? A classe dominante, e quem não tem é o trabalhador, que eles chamam de proletariado. Aí o trabalhador, segundo Marx, é quem trabalha nas fábricas, tudo mais produz, mas não se apropria do meio de produção, não se apropria da riqueza. A riqueza fica na mão da classe dominante. Esse processo de trabalho para Marx ele tem 3 etapas, que é a força do trabalho, que é quem trabalha, o objetivo do trabalho, que é o que vai ser produzido, e o meio de trabalho, que é qual o meio que a gente está usando para produzir isso, quais são as ferramentas, quais são a fábrica, a estrutura de modo geral, tá? E essas relações de trabalho e de exploração geram a mais-valia, que é o segundo conceito que a gente viu hoje. A mais-valia é o excedente de valor. Você trabalha para alguém numa fábrica, você trabalha 8 horas por dia, e cada hora trabalhada você consegue gerar R$ 1 de lucro. Tá? Então, o seu dia trabalhado gera R$ 8 de lucro. Só que você não recebe 8, você recebe 3. Os R$ 5 a mais que você produziu, que não vem para você, fica no bolso do proprietário da fábrica, o burguês, o indivíduo da classe dominante, enfim, o patrão, o proprietário, como você queira chamar. E esses R$ 5 a mais são a mais-valia, que ficam no poder dele. Esses R$ 5 somados de cada trabalhador na mão do proprietário, do indivíduo da classe dominante, vão dar a ele uma riqueza que deixa ele cada vez mais em situação de vantagem em relação a quem está trabalhando. Quem está trabalhando sempre recebe menos do que produz, e quem se apropriou do meio de produção, que é o patrão, o burguês, está sempre acumulando mais riqueza em cima do trabalho alheio. Então isso faz com que os indivíduos da classe dominante estejam cada vez mais em situação de vantagem política, econômica, nas relações de poder, estruturais, etc. Tá bom? Então, isso é o conceito de mais-valia. A mais-valia pode ser absoluta, que é esse formato, você trabalha 8 horas por dia, produzir R$ 8 de lucro, só fica com 3, que fica com o patrão, ou ela pode ser uma mais-valia relativa, que é quando o patrão investe em tecnologia, mesmo que você trabalhe só 4 horas por dia, você produz muito por causa da tecnologia, você recebe uma parcela pequena, e a maior parte do lucro fica na mão do patrão. Essa relação de exploração dentro da sociedade, ela gera um negócio chamado fetichismo da mercadoria, certo? O fetichismo é quando a mercadoria ela ganha importância, ganha status maior do que o indivíduo que a produz, ou maior mesmo do que o indivíduo que a quer consumir e não tem. Então, as pessoas trabalham na sociedade, elas produzem sapatos, geladeiras, casas, automóveis, roupas, remédios, alimentos, etc. E a mercadoria, aquilo que foi o produto da criação coletiva dentro do sistema de exploração, ganha uma importância, um status tão grande que se torna maior do que a pessoa que o produziu, ou o grupo de pessoas que produziu aquilo ali, que são as trabalhadoras e trabalhadores. Então, ao ponto de que o indivíduo trabalha, por exemplo, numa fábrica que produz carros caríssimos, carros, sei lá, que custam automóveis que custam R$ 200 mil, ele pode passar 20 anos trabalhando nessa fábrica e talvez nunca consiga comprar um automóvel desse. O indivíduo é um pedreiro, constrói casas enormes de condomínio de luxo, ele passa 30 anos construindo casas como pedreiro e ele nunca consegue se apropriar de uma casa daquela. Então, a mercadoria ganha um valor tão grande, econômico, político, de status, de hierarquia, etc., que ela passa a valer mais do que o indivíduo para produzir. Outro indivíduo que produz vai se tornando cada vez mais decadente, e a mercadoria que é produzida se torna cada vez mais importante. E esse é o terceiro conceito de fetichismo da mercadoria. Veja que até agora a gente falou de trabalho, mais valia de fetichismo da mercadoria. E por último, a gente fala de alienação, que é quando o indivíduo não percebe que é ele que cria as coisas. A alienação vem de você perder algo, você perde a consciência de que você criou algo, de que você fez algo, tá certo? Você perde a consciência de que você é um ser humano capaz de criar através do seu trabalho. Você está tão envolvido na relação de trabalho, de exploração, dentro do sistema de produção, você trabalha diariamente para ganhar o básico, para você sobreviver. Você está tão pressionado por essa situação desigual que você não consegue se dar conta que você é um indivíduo que cria, capaz de criar. Você é um ser humano e o seu maior diferencial em relação ao resto da natureza é a sua capacidade de criar o novo através do seu trabalho, é a sua capacidade de inovar, de desenvolver as coisas materiais abstratas que estão envolvendo. Então você perde essa consciência quando você está trabalhando no sistema que ele explora. Você só segue a rotina, você não se dá conta de que você é o ser que move as coisas. Você pensa simplesmente que aquilo que você produz, que é o seu trabalho, não lhe pertence. Pronto, esses são alguns dos conceitos de Marx que eu selecionei para hoje. Marx é um quantidade enorme de conceitos, mas eu peguei alguns que acho que são importantes para a gente relacionar com o nosso cotidiano e pensar a relação de trabalho que a gente tem no nosso cotidiano. Então, foram os conceitos de trabalho, mais-valia, fetichismo da mercadoria e alienação. Abraço grande para todas e para todos. Obrigado pela atenção.
Agradecemos ao professor Elton pela parceria e a você, nosso ouvinte, por estar conosco. Você pode nos acompanhar pelo YouTube e Spotify e nos siga no Instagram, @ondas.saber. Até o próximo episódio.